Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e disse: Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus, em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um que disse, esta voz que ouvistes, não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora, o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos diante dessa palavra. Vamos diante dessa palavra, então, hoje. Primeiro com Jeremias, que nos anuncia algo extraordinário que vai acontecer. E lembremos sempre que o extraordinário nem sempre é tão bom quanto a gente espera ou como a gente quer. Porque ele disse, isso não pode. Isso não pode. E aí, quando nós vamos chegando a esse quinto domingo da quaresma, agora nós já estamos na reta final, né? Após esse momento, nós estamos falando Domingo de Ramos. Estamos falando dessa entrada triunfal em Jerusalém. E aí, Jeremias então vem dizer, eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Essa aliança de agora, diremos nós que é a aliança de maior empenho e esforço de Deus depois de criar todas as coisas. Porque ao criar veio a contrariação. Já começa pelos dois primeiros referenciais de criação, o ser humano, o homem e a mulher. Já contrariaram a Deus, já desobedeceram a Deus. E percebe que não é um problema, e aí para aquele que talvez tem consigo a máxima de que existe só Adão e Eva no início e depois foram criados outros, mas tá bom, fique com essa máxima, mas vamos olhar que Deus criou o homem e a mulher. E o pecado do homem e a mulher inicial é tanto que veio um dilúvio. Veio um dilúvio, o negócio estava feio, o bicho estava pegando. Ao ponto que Deus falou, vamos acabar com isso tudo que eu já fiz perfeito, era bom, estava tudo bonito, agora vamos destruir então tudo. Não se sabe qual a distância que existe entre essa narrativa da criação e essa narrativa do dilúvio, mas não importa. Importa saber que a humanidade, ela desviou-se totalmente do curso natural das coisas. É o que eu ouço dizer hoje, às vezes, nas expressões de redes sociais. Esse país tem o que merece, né? Nas considerações políticas e até jurídicas que estão vivendo nesse momento, quando aceitam certas situações, aceitam certos, modos de vida que se escolheu para o alto escalão da sociedade. Mas vamos além. Essa aliança que Deus fez com os antigos, ele restabelece conosco através de quem? Ele restabelece através de Jesus Cristo. E usa uma palavra dizendo, concluirei com a casa de Israel esta aliança, e depois deste dia, olha o que diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-las em seu coração. Porque a primeira foi escrita na pedra. Na pedra, enquanto estava escrevendo, o povo estava dançando, rejubilando, fazendo culto ao Baal. Bassalisa estava fortalecida e tanto que muitos não continuaram com Jesus.
Muitos não seguiram Jesus depois. Foram atrás de Bassalisa. Estava muito mais conveniente, era muito mais conveniente isso para eles do que querer seguir a Deus de Israel, ao Deus que nos fez. Olha, é bem a gente às vezes, né? Mas Deus deixou passar por isso? Agora eu vou voltar para ele? Não, não vou. É sério, gente. Porque é essa leitura que nós vamos encontrar ali. Ué, nós estávamos no exílio. No exílio, Deus nos abandonou. Agora, ele está nos conduzindo de volta, ainda com um louco na nossa frente, que está levando 40 anos para chegar na terra. Não, vamos parar por aqui mesmo. Vamos parar por aqui mesmo, vamos fazer os cultos a outros deuses e vamos continuar com os deuses dos egípcios, porque com ele nós não passávamos fome. Com ele nós não passávamos necessidades. Com ele nós éramos, entre aspas, livres. Bastava obedecer a ordem deles. Vivíamos como escravos, mas escravos que pelo menos tínhamos que comer. Olha aqui que ponto que chega, e a gente ouve isso de novo, né? Olha, roubava, mas estava tudo bem. A gente estava bem, todo mundo estava bem, a economia estava estável. Mas uma hora tudo cobra. Então Deus diz, continue no caminho do deserto e se aproximam para vós aquele que vai cravar agora no coração e na alma a sua palavra. Por isso, diante de todos os atos que cometemos, a proposta do Salmo de hoje, Salmo 50, o Salmo da misericórdia, o Salmo da reconciliação. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Por quê? Porque eu pequei. E à medida que eu reconheço o meu pecado, o que eu peço a Deus? Cria em mim um coração que seja puro e dai-me de novo um espírito. É interessante que alguns usam na tradução generoso, mas a palavra é decidido. Espírito decidido para que eu possa ter sabedoria diante das situações. Por isso que eu falei que eu prefiro um pouco essa tradução, né, o decidido, porque me leva a entender, olha, eu preciso aceitar a mudança. Eu preciso aceitar a conversão, eu preciso me esforçar, eu preciso dar o melhor de mim. Não dá para se conformar, não dá para entender, está tudo bem, está tudo tranquilo, já, né, Deus me perdoa, então bora. Não. Porque eu não posso perder o que diz o Salmo na sequência. Eu amo essa expressão do Salmo. Não posso perder a face do Senhor. Não afastei de mim a vossa santa face. Para que eu tenha o quê? A consequência disso. Alegria e seja salvo. Então quem vai me dar a salvação? O Cristo que Hebreus fala, que nos diz terrestre, passando no meio de nós, elevou a Deus as suas preces, elevou a Deus as nossas preces, com grande clamor e lágrimas. E é aquele que nos salva, é aquele que nos salva da morte, é aquele que nos dá a vida eterna. E é desse, então, que nós ouviremos o Evangelho narrando em João hoje, principalmente o versículo 20, havia ali alguns gregos, ou seja, foram para Jerusalém. O que nós começamos a ver aqui primeiramente, ou os judeus se espalharam demais, ou há agora um movimento de aceitação, já naquele tempo, no judaísmo, de pessoas que não eram nascidas dentro do judaísmo. Lembramos bem claro que o judeu não se convertia naquela época, né? Ou você nascia judeu, ou você não pertencia a eles, ou você era um pagão, ou você era de qualquer povo, mas menos do povo judeu. Ao ponto que Samaria, que é deles, eles não consideram um povo deles. Imagina o resto que não pertence a essa região. Então tem ali gregos. E eles aproximam-se agora do tal Felipe lá, e querem agora ver Jesus. Primeiro ponto a ressaltar para nós. Cristo é agora aquilo que vivemos no mês de novembro, finalizando o tempo litúrgico. É o Rei do Universo. E onde quer que chegue a sua palavra, o seu anúncio, todos querem conhecê-lo. Todos querem saber o porquê, esse modo de viver. Por que esse jeito austero de viver? O que tem de especial nesse jovenzinho de Jerusalém? O que tem de especial nesse Nazareno? O que tem de especial nesse Messias? Agora pensemos nos dias atuais. Por que no emaranhado de religiões crescem em nome de Jesus? Crescem em nome de Jesus. E não vamos aqui querer puxar só para nós, mas fazer entender por que vão. Porque escutam falar de algo que é fora do nosso contexto normal. É sobrenatural. Não tem como. Você lê um relato de Jesus e fala, é sobrenatural. Vê Jesus falando, quer uma coisa? É uma coisa nossa cotidiana. Que por muito menos a gente soltaria um monte de palavrão. Né? Jesus, quando está numa roda, estão tentando pegá-lo em contradição. E dizem coisas contra ele.
ali já dava muitos aqui, já rodava a baiana, já jogava sapata, já dava umas na cara, né? Como diz o popular, eu vou dar um murro na cara que ele vai rodar e nunca mais vai lembrar de vir aqui. Esqueceu o endereço da minha casa. Não é? Se a gente no humano diz isso, Jesus não. Jesus soltava uma da palavra, vinha com aquela máxima lá do fundo e ali tocava aqueles corações e diz a palavra ainda. E eles eram tocados, uns iam embora e outros seguiam a Jesus. Não para aí. Não para aí. Jesus diz agora aos discípulos, não precisa que neste momento alguém venha me ver. Não precisa que neste momento eu me encontre com as pessoas. Sabe por quê? Porque agora chegou a hora do Filho do Homem. O Filho do Homem vai ser entregue. Ele já está nos dizendo, vai chegar a hora agora. Nós somos próximos da entrada em Jerusalém. Então, deixe que eles contemplem em Jerusalém agora. Suba para Jerusalém. O que Jesus está nos colocando, e é interessante, esses gregos estão ali em razão provavelmente da festa do templo. Da festa do templo. Então eles estão subindo para Jerusalém para essa festa. Jesus deixou claro, não vem com mimimi agora, vamos ver o que vai acontecer lá. Bora, todo mundo para lá. Esperem lá e verão então a glória do Senhor resplandecer. E aí é interessante agora, eu vou olhando um pouquinho essas palavras como está no texto. Primeiro, o grão de trigo que cai na terra e morre para que ele possa dar vida. É Cristo falando de si mesmo. Eu preciso que o meu sangue caia sobre essa terra para que a vida eterna aconteça. Depois agora essa aqui é a forte nossa. Quem se apega à sua vida, perde-a. Muitos de nós vivemos apegados a ela. Esse tempo de pandemia acho que é a prova muito real de tudo isso. Nós talvez não nos confinamos com uma questão, porque é uma lei, ou porque o município pede, ou porque o Estado pede. Eu não me restringo por isso, eu me restringo com medo da morte. Eu me restringo com medo da morte. Mas se eu for entubado... Não, você não está nem preocupado com isso, porque você sabe que teve muita gente que veio depois, desentubou e está vivo, está bonito, está bem, graças a Deus. Você se preocupa com a morte. Ninguém quer morrer. Essa é a real. A gente sabe que vai. Mas, se eu pudesse segurar um tempinho... Isso porque a gente reclama disso aqui. Reclama dessa vida, reclama dessa terra, reclama que não tem dinheiro, reclama que está sem saúde, reclama que está com problema, mas não quer passar para o outro plano. Diríamos nós, por quê primeiro? Porque a gente não sabe o que tem lá. Eu responderia bem claro, eu não sei o que está lá do outro lado. Eu não sei o que está lá do outro lado. Então, do incerto, eu prefiro ficar com o que eu já sei. Ruim por ruim aqui estou ficando. Vai que lá do outro lado não é tão bom assim. Segundo, vamos falar de fé. Eu não sei se eu vou para o céu ou para o inferno. E vai que eu morro e não vá para o céu. Que diz que no céu tem muitas moradas para nós, mas diz que lá no inferno o bicho vai pegar. Então, nesta inquietação, o nosso grande medo é a morte. Ou o terceiro ponto, eu diria, do achar no humano que eu ainda não realizei o que eu tinha que realizar. Ainda não vivi o que eu tinha que viver. Eu ainda não fiz o que eu deveria fazer. Eu não vi as coisas que eu gostaria de ver. Então, é uma insatisfação ainda com a existência e uma necessidade de completar essa trajetória. Então, no meio de tudo isso, você talvez poderia colocar outras coisas suas nessa hora, porque se olhar, cada um vai ter o seu peculiar, cada um vai ter o seu elementar aí para dizer, olha, eu talvez não gostaria de morrer agora por isso, né? Eu talvez não gostaria... Mas no final, todo mundo está com medo da morte. Depois, entender o que é a vida para nós. A vida é a vida eterna, mas a gente tem medo na vida eterna, né? De eu acabar não indo para o céu e parar no inferno. E alguns brasileiros no quinto dos infernos ainda, para poder aguentar um pouco mais. A segunda colocação dele, se alguém me quer servir, siga-me. Já ouvi muitas vezes na expressão popular, nossa, eu não sou Jesus Cristo para suportar tudo isso. Eu não sou Deus para aguentar essa encheção. E aí a hora que você roda a baiana, lança o sapato, desce a mão nenhum, ou corta relações. Quantas vezes nós passamos por isso? Né? Nós acabamos rompendo relações. Por quê? Porque não queremos seguir a Cristo em tudo. Queremos seguir a Cristo apenas no que nos convém. Para alguns, na moralidade, que nem saía da boca de Jesus isso. Foram entendimentos posteriores. Mas, claro, foi Deus que quis assim. É mais fácil jogar para Deus o BO do que assumir que eu optei por esse modo moral de viver, social de viver, religioso, doutrinário e o que for. Né? Mas Cristo, pelo contrário,
ele nos dá uma máxima só. O caminho do seguimento a ele. Segui-lo é o quê? Viver o amor incondicional, como ele viveu. Depois, siga-me. E onde eu estiver, estará também aí o meu servo. Segundo ponto, servir ao Senhor. Não é só segui-lo. Que seguir tem um monte de raça seguindo. Tem um monte de nós que segue a ele, tem um monte de nós que está ali com ele o tempo todo. Tem até os baba-ovo de Jesus. Essa é a real. O termo é esdrúxulo, mas é isso mesmo. Baba-ovo de Jesus. Tudo é meu Jesus. A palavra. Que a palavra disse, que a palavra falou, que a palavra... E a palavra não disse nem um terço daquilo lá. Né? Tá parecendo tem nas redes, no YouTube e outras redes sociais, um cara que imita um pastor na igreja X aí, que não é igreja mesmo, e aí ele cria lá, de repente, ele fala, tá em pronômios número 784, versículo 2. É o dele mesmo que ele criou. E tem gente que acaba fazendo dessa forma. Cria os seus próprios versículos, cria as suas próprias doutrinas. Jesus agora nos fala de uma coisa humana, que talvez nós conhecemos bem nessa hora. Angústia. Angústia. Estou angustiado. Amo olhar para esse pequeno... É uma palavrinha que sai no meio de um texto enorme. O cara está falando de morrer, de tudo que vai acontecer, da necessidade de mantermos a fidelidade a ele, mas ele cita uma coisa que nos prende. A angústia. Por que a angústia nos prende? Porque no humano isso é muito natural. No humano isso é muito real. Aqui me faz entender mais do que nunca. Esse que nós estamos falando, do ressuscitado, do glorioso, ele se fez verdadeiramente humano. E a sua condição do humano não viveu o pecado, enfrentando ele todos os dias, se fez pecado por nós, pecador por nós, mas naquilo que são as questões do psíquico e do emocional, esse Deus enfrentou. Enfrentou e enfrentou por nossa causa, para nos defender e para nos garantir a salvação. Ele está angustiado e agora o que ele vai dizer? Já parou para pensar na nossa angústia? O que a gente fala? Na nossa angústia, já viu quantas bobagens a gente solta? Quantas maldições nós soltamos? Quantas palavras profanas nós exortamos aos outros? Gente, é verdade. Aquele dia estressante seu, percebe que é o dia que você mais fala palavrão? E aí você fala, eu tento conter, mas acabo soltando. Às vezes na vida você nem solta palavrão, mas nesse dia você solta aquelas palavras terríveis, palavras de maldição. As angústias trazem tudo isso. E o que diz Jesus? O que direi? O que direi? Pai, livra-me desta hora. Pai, livra-me desta hora. A gente diz isso a Deus? Não nos diz, por que, Senhor? Porque eu, justo eu, não poderia ser o meu vizinho? Olha só a nossa maldade. A gente joga o B.O. pro outro. Não poderia ser o fulano de tal que é criminoso? Não poderia ser esses políticos? Não, porque eles iam pro Albert Einstein depois, ou pro Sírio Libanês. Gente. Você não vai para lá, você vai pro SUS, entendeu? Eles não, eles vão para esses lugares, eles estão tranquilos. Então, percebe, na angústia nossa, quantas maldições nós lançamos e Cristo está nos ensinando. Na tua angústia, diga apenas ao Pai, Pai, livre-me desta hora, como uma pergunta, e deixe o Pai responder. A resposta do Pai será o que você vai tomar o teu convencimento. Olha o que a oração faz. Jesus já responde, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Então, Pai, glorifica o teu nome em mim. Glorifica o teu nome em mim. Se eu entendesse, se você entendesse, se nós entendêssemos que as provações que nós passamos é para a glória de Deus. A gente não consegue aceitar dessa forma. Que as privações às vezes enfrentadas é para a glória de Deus. É para que seja testemunhada a tua fé mesmo. Sabe quando que eu e você talvez vamos reconhecer tudo isso? Não chegar ao ermo da nossa existência. Sabe? Chegarmos àquele ponto final. Eu visualizei nessa hora andando à beira da praia e conversando com alguém e dizendo de tudo que já passou e olhando para trás e dizendo, graças a Deus, eu cheguei até aqui. Mas graças a Deus, eu posso dizer, estou vivo. Eu pensava muito isso antes com relação ao Padre Evaldo, né? E batia muito latente esse versículo, porque você olha para trás, olha para a trajetória, olha para tudo que fez, faz, viveu, e de repente você vê que você está aqui num estado em que você não gostaria de estar, mas você está vivo e está bem. Eu ainda brinco quando me perguntam dele, como é que está o Padre Evaldo? Eu falo, está melhor do que eu e você, porque está tranquilo e não precisa mais trabalhar. E é verdade.
Mas dentro de você pode ser que não esteja melhor. Porque as suas inquietações ainda são grandes. As suas angústias ainda são grandes. E o modo que você gostaria de estar vivendo agora era outro. Mas aí a gente tem que tomar a consciência de Pedro, né, ao qual disse Jesus para ele, e dizer, agora é o tempo de viver assim. E para não alongar mais ainda, a multidão que aí estava onde Jesus estava falando, ouvia e dizia que tinha sido um trovão a voz que lhe foi dita nesta hora. Olha a diferença de quem não está totalmente entregue à fé. Quando nós lembramos de João Batista batizando Jesus, a hora que Deus diz, este é o meu filho muito amado em quem põe o meu agrado, João não questionou a voz que ele escutou e não teve dúvida daquela voz. Mas quem somos nós, né? Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas não aceitamos que essa voz verdadeiramente seja a voz do Senhor. Meditemos no nosso interior, na nossa vida, no nosso coração, este dia em preparação para o nosso domingo de Ramos, posteriormente as celebrações que nos introduzem aí dentro do mistério do Deus encarnado, do Deus conosco, para posterior a isso vivermos a ressurreição do Senhor.